Hail the King, capítulo 1121. Plano de Fei, 1. Fei suspirou e deu um tapinha de leve no ombro de Buckingham com um sorriso sério no rosto. Buckingham, no mar da fragrância, lutamos lado a lado com nossas vidas em jogo. Você deve saber que não estou interessado na influência e poder no mundo mortal, então não vou mentir para você. Zenith precisa unir a região norte, mas não por motivos egoístas. Em breve, todo o continente enfrentará uma catástrofe destrutiva. Eu quero unir a força de todos os humanos para lidar com inimigos terríveis. Como o tempo disponível para nós é limitado, tenho que recorrer a este método direto e abrupto. Buckingham congelou ao ouvir o que Fei disse. Ele não esperava que o rei dissesse isso. Após uma pausa, Buckingham olhou nos olhos de Fei e perguntou, sério? Fei acenou com a cabeça seriamente. Ok, eu entendo agora. Buckingham suprimiu o choque em sua mente e parou de tentar lutar por mais concessões. Ele acreditava nas palavras de Fei. Na verdade, muitas profecias sobre catástrofes que acabavam com o mundo estavam circulando no continente. No último ano ou assim, muitas raças reapareceram no continente, e as leis da natureza mudaram. Tudo isso mostrou que algo estava acontecendo. Agora ouvindo Fei, um verdadeiro Deus, dizendo essas coisas, Buckingham acreditou completamente nele e não teve dúvidas. Já que este é o caso, vou tentar o meu melhor para coordenar com você. Acredito que o Imperador Juninho também fará o esforço necessário para preservar a raça humana. Buckingham se sentia impotente e fraco. Ele sabia que, em tal situação, o Império Leão e todos os outros impérios da região norte não poderiam mais negociar com o Império Zenith. Eles só puderam fazer o que os zenitianos pediram, o que incluiu ser rebaixado de impérios independentes para impérios afiliados do Zenith e entregar o controle de seus militares. Essencialmente, esses impérios estariam entregando o controle de seus próprios destinos ao Zenith. Na verdade, se Buckingham não estivesse olhando para a situação como um grupo conquistado por Zenith, ele poderia ter pensado que Fei era bastante generoso. Com a força atual de Zenith, ele pode facilmente travar uma guerra contra todos os impérios na região norte e exterminar as famílias reais e nobres nos vários impérios. Então, os cidadãos comuns desses impérios podem ser forçados a se converter usando ferro e métodos sangrentos. Em vez de fazer isso, Alexandre escolheu manter todas as famílias reais e deixá-las ter seu status e a maior parte de sua força. Na verdade, todos os guardas reais de elite nem mesmo foram movidos. Esse método deve ser generoso o suficiente, certo? Alexandre está certo, ele não tem ganância sobre o poder e controle no mundo mortal. Buckingham ajustou rapidamente sua mentalidade e suprimiu sua decepção e sensação de fraqueza. Depois de conversar um pouco com Fei, eles se despediram e Buckingham se levantou e embarcou em sua viagem de volta a León. Para Buckingham, a situação que ele enfrentaria no Império Leão seria ainda mais intensa. Para todos os enviados que foram enviados a São Petersburgo por vários impérios da região norte, esta viagem a São Petersburgo não foi fácil. Os acordos que eles estavam trazendo iriam mudar completamente seus impérios. Agora, parecia que apenas a última geração poderia comentar sobre a situação e dizer se tal decisão trazia vergonha ou glória para as nações. Sua Majestade, embora o Sr. Buckingham seja confiável, temo que os nobres de León não estarão dispostos a aceitar o acordo. Eles ainda podem pregar peças. Depois que Buckingham e outros deixaram o Palácio Real, apenas os oficiais de Chambord e o rei Constantine de Bizantine, que foi curado, permaneceram na sala. No momento, o rei Constantine de Bizantine não podia deixar de expressar suas preocupações. Após a batalha na Baía de Bizantine, Constantine conquistou o respeito de todos em Zenith. Agora que o rei havia retornado, Fei confiava nele para muitas tarefas importantes. Além de ser o rei dos Bizantines, Constantine agora ocupava uma posição importante no quartel-general militar imperial e era uma pessoa popular ao redor de Fei. Ao ouvir as palavras de Constantine, Fei riu e disse, não apenas os nobres de León.
Quantos desses impérios que vieram nos saudar vieram aqui de boa vontade? Eles foram todos forçados a fazer isso, pois estamos prestes a atacá-los, e eles cederam sob nossa pressão e impulso. Muitos deles aguardam o resultado final da guerra entre Zenit e o Barcelona. Assim que Zenit mostrar qualquer fraqueza, essas pessoas se aglomerarão e mostrarão suas expressões cruéis antes de nos morder como vampiros. Depois de ouvir Fei dizer isso, pessoas como o velho Ian finalmente pareceram aliviados. Na verdade, pessoas como o velho Ian e Baz já previram tal situação. Nos últimos dias, essas pessoas ficaram preocupadas que Fei tivesse ficado cego pela honra, glória e bajulação dos enviados, perdendo a capacidade de pensar com clareza e fazer julgamentos lógicos. Eles estavam preocupados que Fei pudesse julgar mal a situação na região norte de Azera, mas não se sentiam confortáveis em falar sobre isso com ele. Afinal, Fei não era mais o rei de um pequeno reino afiliado, mas o governante de Zenit e de toda a região norte. Sua Majestade, você está correto. No momento, os vários impérios só enviaram enviados a São Petersburgo porque demonstramos uma força poderosa. Eles podem não estar realmente se rendendo a nós e estão apenas atuando dessa forma. Afinal, todo mundo quer assistir a uma batalha feroz e se beneficiar dela. Baz assentiu e disse: se quisermos executar o que Vossa Majestade planejou anteriormente e transformar a região norte de Azeroth em uma placa de ferro firme, ainda precisamos de muito mais tempo. No entanto, não temos muito tempo. Fei balançou a cabeça e disse: Barcelona não vai nos dar tempo para nos desenvolver. Além disso, esses poluidores não param seus passos porque não estamos preparados. Fei já havia discutido a crise iminente em torno dos poluidores com os altos funcionários de Chambord. Portanto, pessoas como Baz já estavam mentalmente preparadas. Agora, parece que temos que usar o método difícil, disse o velho Ian após um momento de reflexão. Devemos executar nosso plano e transformar a região norte de Azeroth em 10 distritos militares. O mais importante agora é absorver as forças militares dos vários impérios e reformá-las, agarrando totalmente todo o poder em nossas mãos. Então, isso significaria que removeríamos os dentes e garras dessas famílias reais, e eles não poderiam fazer nada, mesmo se fossem seguidores relutantes. Então, parece que a guerra é a única opção, Baz suspirou. Parecia que as guerras eram inevitáveis. Vossa Majestade Imperador da Feras, se você precisar de alguma coisa, as tropas da tribo Okbemomoth estão sob seu comando. Tendo finalmente entendido a palavra guerra na linguagem comum de Azeroth, Marburi, um mestre orc do clã Leão, parecia animado. Com brilhos fanáticos em seus olhos, ele se aproximou e pediu missões. Os Okbemomoth são todos fomentadores de guerra. Baz e outros ficaram sem palavras. Ha ha ha! A tribo Bemomoth Orc não precisa se envolver agora. No momento, a migração não está nem pela metade, e a base no território de Angie ainda não foi construída. Eu preciso que você se estabeleça rapidamente na região norte de Azeroth. Depois disso, a tribo pode criar uma tropa orc bem treinada e participar de guerras quando necessário. Fei sorriu e confortou o Homem-Leão Marburi. Na última metade do mês, o antigo caminho do sangue de Bemomoth foi completamente aberto, e mais de 5.000 matrizes de teletransporte super longas foram colocadas em uso. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1122. Plano de Fei, segunda. Com o apoio total de Chambord, a tribo Orc Bemomoth fez uso total de seu poder, e mais de 40 milhões de Orcs Bemomoth já viajaram com segurança da distante Terra Banida para o território do antigo Império Angie. Com a ajuda dos alanianos e dos cerca de 400.000 soldados barceloneses que agora estavam basicamente escravizados, muitas fortalezas e edifícios foram construídos e os terrenos baldios foram transformados em terras aráveis. Com esse apoio, os Orcs Bemomoth que migraram de volta para o continente Azeroth gradualmente se estabeleceram na nova terra. Para os Orcs, este lugar era como um paraíso, e sua lealdade para com o Imperador Alexander ficou ainda mais forte. Os Orcs Bemomoth eram agressivos e adoravam batalhas,
eles tinham um potencial infinito de guerra. Além disso, o duro ambiente de vida na Terra Banida fez com que esta tribo nunca perdesse seu destemor e coragem. Além disso, 1000 anos de isolamento garantiram que os orcs Bemomoth mantivessem suas crenças puras e primitivas, e eles eram 100% leais ao Imperador das Feras. Além disso, Fei tem trabalhado muito nos últimos tempos. Portanto, exceto para os Chambordianos, a lealdade dos orcs Bemomoth para com Fei era inquestionável e inabalável além de todos os outros. Antes que os orcs Bemomoth, leais e com imenso potencial, estivessem totalmente armados e bem treinados, Fei não queria colocá-los nas primeiras batalhas. Em vez disso, o rei os tratou como reforços e os protegeu temporariamente dos conflitos. Agora, Fei já tinha uma ideia de como unir rapidamente a região norte e esmagar várias famílias reais e seus viés otimista. LK. O viés otimista das famílias reais era que Barcelona ou algum outro poder iria derrubar Chambord. A primeira geração de estudantes universitários da Escola Militar de Chambord está prestes a se formar, certo? Fei voltou ao seu lugar e sinalizou para todos, dizendo-lhes que se sentassem. Então, de repente ele fez esta pergunta sobre os alunos. Sua Majestade, você está correto. A formatura da primeira geração de alunos da Escola Militar de Chambord acontecerá depois de amanhã, Baez respondeu rindo. Após quase 3 anos de treinamento, cerca de 3.000 alunos estavam se formando na escola militar. Todos os alunos tinham linhagem chambordiana pura em seus corpos, e sua lealdade para com Fei e o Império foi testada durante a guerra. Além disso, eles lutaram contra monstros por conta própria. Todos esses alunos eram pelo menos magos ou guerreiros de 5 estrelas, e todos eles tinham um grande talento para o comando militar. Uma vez que essas pessoas entrassem nas Forças Armadas da Zenith ou nas Forças Armadas de Chambord, iriam transformar completamente as tropas e aumentar sua força de combate em 3 a 5 anos. Esses estudantes representavam o rei e os grandes esforços dos oficiais e eram os tesouros inestimáveis de Chambord. Portanto, ao mencionar esses alunos, Baez e outros não puderam deixar de sorrir brilhantemente. Depois de amanhã? É a hora certa. Tudo bem. Eu mesmo irei sediar a cerimônia de formatura deles. Fei acenou com a cabeça e tinha um plano. Baez ficou muito feliz e disse, isso é ótimo. Se as crianças descobrirem que Sua Majestade vai para lá, elas ficarão tão felizes que não conseguirão dormir por várias noites. Haha! A escola militar estava planejando convidar Vossa Majestade para sediar a cerimônia de formatura, mas foi reprimida porque muitas coisas estavam acontecendo. Sua Majestade, você deve ter outro motivo para ir, certo? O velho Aryan pensou sobre isso e apontou a intenção de Fei. Haha! Isso está certo! O estrategista com certeza me conhece bem. Fei riu e balançou a cabeça enquanto dizia, o diretor em nome, vou pegar emprestado 3.000 alunos de elite de Brook, que é o verdadeiro diretor. Vossa Majestade, você quer dizer? Os olhos do velho Aryan se iluminaram. Isso está certo. Quero delegar a construção dos 10 distritos militares e a reforma das forças militares de vários impérios a esses estudantes. Fei concordou. Baez ficou chocado e disse, no entanto, o plano original era que esses 3.000 alunos se tornassem oficiais de escalão médio nas Forças Armadas para ganhar experiência. Então, eles deveriam ajudar Vossa Majestade a construir um novo sistema militar de Zenith. Agora, esse plano vai mudar. O sorriso no rosto de Fei desapareceu lentamente, e ele disse enquanto balançava a cabeça, no momento, o mais importante é segurar as forças militares de outros impérios com força em nossas mãos. Quanto à situação dentro do Zenith, ninguém se atreve a causar problemas por eu estar aqui. Baez congelou por um segundo antes de assentir. O que Fei disse era verdade. Fei, sendo coroado novo imperador de Zenith, alinhou o desejo do público com o desejo dos militares. Agora, exceto o príncipe mais velho Arshavin, a princesa Tanasha e o 1 milhão de soldados que desapareceram, todos em Zenith eram leais a Fei com certeza.
Portanto, nenhuma turbulência forte iria aparecer em Zenith por um curto período de tempo. O velho Aryan pensou por um momento, franzindo a testa, e lembrou: esses alunos são leais com certeza, mas sua força não é um pouco fraca? Afinal, este é um projeto gigantesco. Esses nobres e famílias reais são astutos. Eles não se atrevem a ir contra as palavras de Vossa Majestade na superfície, mas podem pregar peças no escuro. Já pensei nisso, Fei riu e disse: os 3.000 soldados serão divididos em 30 grupos com 100 pessoas em cada grupo. Com 30 almas guerreiras de batalha do Cristal de Prata Semideus apoiando cada equipe, os alunos terão força suficiente para executar a reforma. Também haverá um limite de tempo, e as famílias reais dos impérios que não concluírem a reforma a tempo serão todas eliminadas. Com a nossa atitude forte, não acho que as famílias reais e nobres se atrevam a pregar peças. Cada equipe pode ter 30 almas guerreiras de batalha do Cristal de Prata. O velho Aryan e Bais ficaram chocados. Um total de 900? Já temos tantos fantoches de guerra. Fei apenas riu, e os dois receberam a confirmação pelo riso. Isso é ótimo! Brilhos místicos cintilaram nos olhos do velho Aryan, e ele disse: se for esse o caso, podemos concluir nosso plano ideal em apenas 3 meses. Depois de discutir a situação com os alunos, Baz e o velho Aryan saíram rapidamente para finalizar os detalhes. O imperador Alexander podia fazer grandes planos apenas movendo os lábios, mas centenas, se não milhares de oficiais e conselheiros tinham que descobrir os detalhes dia e noite. No momento, a situação na região norte era intensa e qualquer movimento poderia gerar consequências indesejáveis. Nada era simples. A direção que Fei escolheu teve que ser estudada e analisada por muitas pessoas para criar o melhor plano de implementação possível. Chambord sempre foi ótimo nessa área. O reino já havia nutrido muitas pessoas talentosas que se especializaram em descobrir os detalhes em muitos planos diferentes. Logo, guerras massivas iriam provar o quão clarividente Fei foi ao criar tal sistema. Esse sistema, que era semelhante a um think tank asterisco, iria revolucionar a forma como as guerras eram travadas. Em vez dos poucos comandantes e mestres que tomam as decisões nas guerras, esses indivíduos inteligentes teriam discussões profundas e criariam planos de batalha e planos de contingência mais adequados. LK, um think tank, laboratório de ideias, gabinete estratégico, centro de pensamento ou centro de reflexão é uma instituição ou grupo de especialistas de natureza investigativa e reflexiva cuja função é a reflexão intelectual sobre assuntos de política social, estratégia política, economia, assuntos militares, de tecnologia ou de cultura. Fei estava sentado em silêncio no palácio, e um raio de luz vermelha de repente caiu do céu e correu em direção a Fei. Era um colibri. Fei tirou o papel do anel de armazenamento no pescoço deste pássaro. Depois de lê-lo, ele suspirou. Quase meio ano se passou. Onde diabos está o Luffy? Ele realmente morreu no fundo do oceano. A jovem que cometeu suicídio no pico da montanha Santo Marcial passou pela mente de Fei, e ele se sentiu um pouco culpado. Sword, você está nos braços das estrelas, então, por favor, abençoe e proteja seu único filho. Enquanto ele estiver vivo, vou encontrá-lo para você e torná-lo um grande herói como você e eu. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1123. A tragédia no oceano. O Mar da Fragrância. Nos últimos 1000 anos, o Oceano Profundo sempre foi uma zona proibida para os humanos. Exceto por alguns mestres poderosos, muito poucas pessoas sabiam que tipo de criaturas viviam nas profundezas do oceano. Cerca de um ano atrás, a tribo do mar, que havia desaparecido por mais de 1000 anos, apareceu no Mar da Fragrância, e foi uma história sensacional. Especialmente foi ouvido que o deus do mar maligno Kluivet voltou à vida, deixando todas as nações e forças ao redor do Mar da Fragrância extremamente nervosas. Durante esse período, vários tsunamis gigantes ocorreram, inundando centenas de cidades e portos de todos os tamanhos.
O ressurgimento da tribo do mar até desencadeou a batalha entre o rei Alexander de Chambord e o primeiro discípulo do santo marcial continental D'Alessandro. No final, ficou provado que o famoso D'Alessandro estava errado e ele cometeu um grande erro. Ele pagou a dívida com a vida. A partir do confronto, o rei de Chambord se tornou conhecido no continente, e sua influência desde então viajou para fora da região norte de Azeroth. Ele se tornou um dos jovens mais talentosos que as pessoas prestaram atenção no continente. Além disso, foi o rei de Chambord que bagunçou o plano da tribo do mar no Mar da Fragrância. O deus do mar maligno Kluivert foi gravemente ferido e teve que fugir, e a tribo do mar no Mar da Fragrância, que supostamente causaria uma catástrofe, acabou dando um pequeno show. Era como uma tempestade com trovões fortes, mas pouca chuva. Depois desse incidente, parecia que a tribo do mar havia desaparecido novamente. Cerca de um ano se passou desde aquele incidente, e os navios mercantes, piratas e pescadores que viajavam no Mar da Fragrância pareciam ter se acostumado com a vida pacífica, esquecendo-se da existência da tribo do mar. Foi um belo dia. O sol estava forte e soprava um vento leve do norte. Ondas apareceram na superfície do mar, e foi um dia de raro clima agradável. Cerca de uma dúzia de navios de guerra leonianos apareceu. Os propulsores mágicos nesses navios acabaram de terminar um ciclo de trabalho e estavam diminuindo a velocidade. No momento, esses navios estavam se preparando para ativar os propulsores mágicos novamente para iniciar outro ciclo de trabalho. Na proa da nau Capitânia, o rei Buckingham de Leão estava parado contra o vento. Este jovem nobre que era conhecido por sua bela aparência e temperamento elegante parecia sério, e ele parecia distraído com sua mente vagando para outro lugar. Obviamente, ele estava incomodado com o resultado de sua viagem a Zenith. Em torno dele, cerca de 10 oficiais militares em armadura mágica olhavam ao redor da área marítima com cautela. As ondas azuis do oceano estavam rolando e gaivotas brancas voavam no céu. Agora, o oceano estava mostrando a todos sua beleza. De repente, uma série de ondas gigantes apareceu mais longe. Então, as ondas se transformaram em um redemoinho transparente. A água no fundo do redemoinho subiu rapidamente e parecia que algo gigante estava prestes a fluir do fundo do mar. Pode ser uma besta marinha gigante. Os oficiais militares que viram isso instantaneamente pensaram nessa possibilidade. As bestas marinhas tinham grandes poderes e eram mortais para os barcos de pesca e navios mercantes comuns. No entanto, essas criaturas não representavam ameaças aos navios militares. Enquanto os canhões mágicos na proa dos navios de guerra disparassem ao mesmo tempo, uma besta marinha com um corpo maior que 100 metros seria despedaçada. No entanto, as expressões nos rostos dos oficiais logo mudaram de surpresa para choque e espanto. Mais de um redemoinho apareceu mais longe na superfície do mar. Em apenas alguns segundos, centenas, se não milhares de redemoinhos apareceram na superfície do mar silenciosamente. Então, vários monstros negros pularam dos redemoinhos. Os corpos desses monstros eram semelhantes aos dos humanos, mas eles mantinham as características nítidas das criaturas marinhas. Eles pareciam cruéis, pareciam fantasmas e usavam uma armadura simples e molhada. Além disso, eles seguravam armas pesadas gigantes que pareciam feias e rudes, como martelos e machados de bronze. Nos olhos grandes dessas criaturas, brilhos misteriosos que eram diferentes dos humanos apareceram, fazendo-as parecer violentas e assassinas. Tribo do Mar. Depois de congelar por alguns segundos, um oficial militar de Leão gritou a plenos pulmões. Ao mesmo tempo, quase todos descobriram a estranheza que acontecia diante deles. Além disso, essas pessoas reconheceram que essas criaturas demoníacas, semelhantes a fantasmas, eram membros da tribo do mar que havia desaparecido há muito tempo. A cabeça de Buckingham imediatamente começou a zumbir e ele sabia que eles estavam em um grande problema que era difícil de controlar. Portanto, ele imediatamente jogou seus pensamentos perturbadores anteriores pela janela e se concentrou em comandar os navios de guerra e reagir a tempo. Passe minha ordem. Ative os propulsores mágicos e acelere. Vire 45 graus para a esquerda e passe a tribo do mar.
Buckingham imediatamente tomou a decisão. Ele não estava planejando lutar contra a tribo do mar ou se envolver agora. Como o propósito de sua viagem era diplomático, Buckingham tinha apenas menos de 20 navios de guerra em seu grupo. Além do número limitado, a maior parte do armazenamento estava cheia de presentes quando ia para Zenith, e a maioria dos membros da tripulação eram funcionários civis e não podiam lutar. Agora mesmo, mais e mais membros da tribo do mar apareciam. Se eles estivessem indo para a batalha, esses navios de guerra de Leon seriam destruídos assim que a batalha começasse. Portanto, o grupo deve escapar. Rápido! Raios de poderosa energia mágica apareceram em cada navio de guerra de Leon, e escudos mágicos verdes protegeram os navios enquanto os propulsores mágicos funcionavam em plena capacidade, girando rápido e criando ruídos de zumbido para colocar todos os navios de guerra no modo de viagem de supervelocidade. Mais longe, a tribo do mar descobriu claramente esta frota humana. Rugidos agudos e supersônicos ressoaram na superfície do mar. Voxos! 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 Muitos pontos pretos voaram das mãos dos guerreiros da tribo do mar. Como gafanhotos famintos, esses pontos pretos voaram em direção à frota de Buckingham, lançando sombras mortais sobre eles e criando ruídos de ar perfurado. Os pontos pretos eram todos armas pesadas que pesavam mais de 100 quilos cada. A primeira reação dos guerreiros da tribo do mar foi lançar armas contra a frota humana para impedir que os navios escapassem. Esta era uma batalha que não poderia ser evitada. A tribo do mar tratava os humanos como comida e seus membros eram cruéis e violentos. Não havia como argumentar com eles. Todos os tipos de histórias de aventura foram contados no continente Azero, mas não houve um único caso em que um humano e um membro da tribo do mar tiveram um relacionamento pacífico. Buna! 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 Com um forte impulso, as pesadas armas de bronze se chocaram contra os escudos mágicos ao redor dos navios de guerra de Leon. Os membros da tribo do mar tinham vantagens naturais quando estavam na água e nasceram com grande força. Nesse momento, as vantagens da tribo do mar foram todas demonstradas. Frente de tais ataques, os escudos mágicos ao redor desses couraçados de Leon duravam menos de 5 minutos antes de se despedaçarem completamente. Muitos buracos negros chocantes apareceram nos corpos de madeira como se tivessem sido atingidos por balas de canhão, e a água fria do mar inundou os navios. O navio chamado Expedição e não teve sorte. Um martelo gigante que pesava mais de 1000 quilos atingiu seu corpo e o transformou em duas metades, e os gemidos e gritos dos membros da tripulação soaram instantaneamente. Os ataques terríveis impediram instantaneamente a frota de Leon de entrar no modo de viagem e escapar rapidamente. Droga! Como tantos membros da tribo do mar apareceram aqui? Buckingham ficou chocado e com raiva. Ele sabia que agora era impossível para eles escaparem, lutar era a única opção. No entanto, com a força atual da frota, eles não poderiam durar nem uma hora antes de se tornarem um alimento para esses monstros. Enquanto trincava os dentes, Buckingham enfiou a mão no bolso da camisa e tirou um pergaminho dourado pálido antes de abri-lo ao vento. Uma faixa de chamas de energia dourada disparou para o céu e explodiu após viajar por cerca de 5.000 metros. As chamas brilhantes pareciam ter gravado uma imagem no céu azul, e ela não desapareceu imediatamente. Uma presença poderosa envolveu instantaneamente a área a 10 quilômetros de Buckingham. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1124. Por um retorno impressionante. Irmãos, esperem um pouco. Precisamos durar apenas 20 minutos e os reforços de Chambord estarão aqui. Buckingham liberou sua poderosa energia guerreira e gritou. Então, ele voou no ar e puxou a espada que estava pendurada em seu cinto. Com um único ataque, um terrível feixe de energia guerreira voou, transformando centenas de guerreiros da tribo do mar em pasta de carne. A voz de Buckingham ressoou na área, e todos os leonianos ouviram. Como resultado, o moral do grupo disparou. Sim. Se Chambodian chegarem a tempo, podemos escapar com nossas vidas.
Mesmo esses leonianos não perceberam que, desde algum tempo atrás, Chambordianos representavam poder e força em suas mentes sem que percebessem. Logo, uma série de rugidos agudos e ensurdecedores dos membros da tribo do mar ressoou na área. Então, muitos feixes brancos e finos brilharam na água. As barbatanas dos peixes que mal ficaram expostas na superfície da água dividiram as ondas, e os membros da tribo do mar se precipitaram como flechas disparadas de arcos. Vagamente, figuras gigantes podiam ser vistas sob a água, e elas piscaram e se aproximaram rapidamente dos navios de guerra. Atire! Canhões mágicos, rapidamente! Não os deixe se aproximar! Guerreiros de nível estrelar, vão para a água e eliminem-nos! Buckingham estava a cerca de 10 metros de altura, olhou para baixo e foi capaz de ver tudo claramente. Quando ele viu os inimigos se aproximando, ele rapidamente deu a ordem, e ele não podia deixar os soldados da tribo do mar chegarem aos navios de guerra. Caso contrário, com a forte força de combate dessas criaturas, eles poderiam afundar todos os navios de guerra em minutos. Sem a proteção dos navios, era impossível para os leonianos durarem cerca de 20 minutos. Nesse momento, o desejo pela vida e a natureza dos soldados superaram o medo dos leonianos da tribo do mar. Todos os soldados dos navios de guerra que haviam alcançado o nível de estrela pularam na superfície da água e se lançaram como se estivessem caminhando em terra. Com as chamas da energia guerreira queimando ao redor deles, eles lutaram com os soldados da tribo do mar que os atacaram. Rugidos e gritos permearam instantaneamente a área. O sangue manchou o oceano azul e a morte chegou instantaneamente. Menos 2.000 metros de distância. Boom! Um navio de guerra gigante e de aparência cruel de repente quebrou as ondas e apareceu no oceano como uma fera enorme e feroz. A água deslizou pelo corpo deste navio, parecendo uma cortina d'água. Além disso, a espessa camada de névoa de água no ar refratou a luz e criou um mini arco-íris. Alguns caracteres humanos vagos foram gravados no navio, mas devido aos musgos verdes e sujeira, eles não podiam ser vistos claramente. Quando a água do navio caiu completamente no oceano, chamas de energia mágica brilharam. Massas de energia mágica apareceram e o navio gigante se transformou. As plataformas de canhão viciosas e armas mágicas ajustáveis apareceram lentamente no convés liso, refletindo um brilho mortal de metal sob a luz do sol. O portão para o centro de comando se abriu lentamente e uma bela mulher com armadura dourada saiu. A pele desta mulher era lisa e clara como jade, e parecia que nenhum sangue podia ser visto dentro dela. Suas pupilas eram 2 vezes maiores em comparação com as de uma pessoa comum, o que lhe conferia um encanto mortal. Suas pupilas negras lentamente se contraíram sob a luz do sol e finalmente se tornaram 2 pontos negros, fazendo seus olhos parecerem ainda mais estranhos. Atrás dessa mulher, havia um menino de cerca de 14 anos. Ele parecia relutante e saiu sob a escolta de mais de uma dúzia de guerreiros gigantes da tribo do mar que usavam armaduras de bronze. Este menino era Luffy, que tinha o apelido de Pequeno Rei Demônio e estava desaparecido há quase meio ano. Sua pele era boa, e ele estava ainda um pouco mais gordo em comparação com antes. No momento, Luffy estava vestindo um manto mágico azul celeste de alto nível que tinha padrões ondulados e uma coroa extravagante feita de ouro puro. Os guardas gigantes da tribo do mar também o trataram com cuidado e respeito. O mar da fragrância, estamos de volta. A mulher fria com a armadura dourada abriu os lábios vermelhos e cuspiu uma série de sílabas complexas e claras. Ela claramente se lembrou de que seu grande plano estava prestes a ter sucesso há um ano, mas alguns humanos apareceram e bagunçaram tudo. No ano passado, essa mulher levou seu povo para longe de sua base. Enquanto se esquivava das lutas, ela tentou encontrar outros membros da tribo do mar, e essa jornada foi repleta de dificuldades. Agora, esta mulher finalmente voltou a este mar com tropas poderosas e soldados fortes. Mate todos esses humanos! Este é um sinal de guerra! A mulher fria com a armadura dourada falou usando a linguagem universal no continente Azeroth durante a Era Mítica, e seu tom era tão frio que era comparável ao gelo duro que existia por 10.000 anos no fundo do oceano.
Outros estremeceriam ao ouvir sua voz. Você gosta tanto de guerra? Luffy perguntou enquanto um sorriso zombeteiro apareceu em seu rosto. Ele era capaz de usar suavemente a linguagem universal no continente Azeroth durante a Era Mítica. Os humanos são comida para nós. Para nós, matar humanos é apenas caçar por comida. A mulher fria em armadura dourada respondeu sem se virar. Oh, realmente? Eu sou humano. Por que você não me come? O pequeno rei demônio encolheu os ombros e seu tom não era respeitoso e soava provocador. A mulher fria na armadura dourada finalmente olhou para trás, e ela olhou para Luffy com reflexos perversos em seus olhos místicos que só podiam ser vistos nos olhos de bestas ferozes. Depois de um tempo, ela franziu a testa e disse: Garotinho, não tente desafiar minha paciência. Se você se atrever a falar comigo nesse tom novamente, esteja preparado para embalar os cadáveres de seus iguais. Ah não! Talvez seus corpos não permanecessem e se tornem alimento para a tribo do mar. Tudo bem, você sempre usa isso para me assustar. Luffy fez beicinho e disse: Então, eu mudarei meu tom, a grande imperatriz do mar de fragrância. Por favor, não mate humanos, ok? Por favor, deixe esses leonianos viverem. O pequeno rei demônio agia como se estivesse implorando com sua vida, mas mesmo uma criança de 3 anos poderia dizer que ele estava exagerando. A mulher fria na armadura dourada congelou por um segundo enquanto suas pupilas se contraíam. Ela bufou e se virou, sem prestar atenção em Luffy. A relação entre os dois era estranha. Parecia que eles eram inimigos, mas amigos, bastante confusos. Relutância estava estampada no rosto de Luffy. Como um pássaro de estimação na gaiola, mesmo sendo bem cuidado, ele desejava a liberdade e o vasto céu. Esses pobres humanos não podem durar muito. A mulher fria em armadura dourada parecia cruel e perversa como se ela estivesse assistindo um grupo de bestas em pânico e lutando em uma armadilha. Em seguida, acrescentou: devo deixar alguns deles sobreviverem. Para que eles possam espalhar a notícia de que a grande tribo do mar está de volta, fazendo todos os humanos na região norte cair no caos e no medo. Ficou claro que essa mulher estava falando com Luffy. O pequeno rei demônio respondeu sem hesitação: com meu mestre, o rei de Chamboda, vocês vão desmoronar e ser forçados a fugir como da última vez. Realmente. Eu realmente não posso esperar para ele aparecer desta vez. Ao ouvir o nome Alexander, o ressentimento na voz desta mulher fez a temperatura na área cair dezenas de graus. Depois de dizer isso, essa mulher acenou com a mão. Voxos! Uma massa de elementos de água condensou-se em um pingente de gelo e se fundiu no vazio após tremer. No momento seguinte, o gelo apareceu diante de Buckingham que estava no ar, atacando o último sem se conter. Foi tão rápido que parecia que o gelo se teletransportou. Aterrorizante! Este nível de técnica que poderia controlar o espaço e lançar tal ataque não era algo que Buckingham, uma elite da classe Lua, pudesse esquivar. O rei Buckingham foi atingido sem dúvida. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1125. Almas guerreiras de batalha do Cristal de Prata. Boom! O pingente explodiu e pedaços de gelo voaram em todas as direções. Como a tempestade de gelo mais terrível, os pedaços de gelo eram azuis e pareciam lâminas de gelo etéreas, transformando mais de 100 guerreiros da tribo do mar a 20 metros da explosão em carne picada. Uma faixa de chamas de energia dourada cintilou em Buckingham. Este homem ficou gravemente ferido e cuspiu uma grande quantidade de sangue que parecia uma flecha de sangue. Seu rosto empalideceu instantaneamente, e ele estremeceu e não conseguiu permanecer no ar. Como resultado, ele caiu diretamente na superfície. Puf, um poder tão terrível! Existem mestres supremos na tribo do mar. Buckingham mal conseguiu fazer circular sua energia guerreira e cambaleou na superfície do mar. Se não fosse pelo talismã mágico que Alexander me deu, eu teria sido despedaçada por aquele golpe. Droga! O que devo fazer?
O mestre supremo da tribo do mar poderia facilmente esmagar todos os esforços que cada leoniano aqui estava contribuindo. Podemos durar até que os reforços de Chambord cheguem aqui. Mesmo se os reforços de Chambord chegarem a tempo, eles podem parar esta mulher assustadora e assassina. Essa energia. Mais longe, a mulher na armadura dourada congelou por um segundo. Ela ficou surpresa por não ter sido capaz de matar este humano fraco. Assim que seu ataque estava prestes a matar aquela pequena elite da classe Lua, um poder terrível apareceu naquele homem, bloqueando seu ataque mortal no último momento. Caso contrário, como poderia uma pequena elite da classe da Lua sobreviver sob seu ataque? Talvez este mestre humano esteja carregando um item mágico de proteção. O que confundiu esta mulher com a armadura dourada foi que ela se sentiu bastante familiarizada com a luz dourada que brilhou no mestre humano. Ao mesmo tempo, um brilho místico brilhou nos olhos de Luffy que estava parado atrás dela. Ele já sentia claramente que essa presença pertencia a seu mestre, Alexander. No entanto, havia mudado um pouco. Voxos! 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 A mulher de armadura dourada parecia estar interessada. Ela ergueu o braço, e vários cristais de gelo se condensaram no ar antes de se fundir no vazio e disparar em direção a Buckingham. Buckingham imediatamente sentiu a continuação da gélida intenção assassina. No entanto, ele estava muito fraco para lutar. Este homem só pôde assistir enquanto os poderosos pingentes de gelo se transformavam em cobras prateadas e se lançavam diante dele em um flash. Sem o poder de fazer nada, ele só conseguiu suspirar em sua mente pela última vez e fechar os olhos. No entanto, 2 segundos se passaram e a dor de seu corpo sendo dilacerado não apareceu. Buckingham abriu os olhos novamente, e o que viu o fez sentir-se aliviado ao expirar. Um guerreiro gigante com armadura que emitia uma luz dourada fraca apareceu diante de Buckingham, e esse guerreiro estendeu sua mão gigante e facilmente quebrou os 5 terríveis pedaços de gelo. É a alma guerreira de batalha do cristal de prata e Chambord. Os reforços estão finalmente aqui. O coração de Buckingham que estava em sua garganta finalmente caiu de volta em seu peito, e a vontade de ferro que o fez permanecer consciente até agora se foi. Ele imediatamente sentiu sua visão escurecer e seu corpo suavizar quando ele caiu diretamente no mar. Senhor! Os guerreiros leonianos ao redor de Buckingham rugiram. Então, eles abandonaram a batalha e voltaram, ajudando Buckingham, que desmaiara a não se afogar. Os guerreiros da tribo do mar aproveitaram a oportunidade e rugiram ao romper a linha de defesa desses leonianos e se aproximar como um grupo compacto de gafanhotos. Com esses guerreiros da tribo do mar extremamente próximos, a frota de Leão corria o risco de ser afundada e poderia desabar a qualquer momento. Roara! A alma guerreira de batalha do cristal de prata ergueu a cabeça e rugiu. A onda sonora se expandiu em todas as direções como tornados, e todos os guerreiros da tribo do mar que foram atingidos pela onda sonora entraram em colapso e se transformaram em névoa vermelha de sangue como se fossem esculturas de areia que foram sopradas pelo vento. O poder de um mestre supremo não era algo que soldados comuns poderiam bloquear. Mesmo um único rugido foi suficiente para esmagar dezenas de milhares de seres. Is. Uma série de ruídos sibilantes de cobra soou. A imperatriz da tribo do mar ergueu a cabeça e rugiu, e sua língua rosa se partiu como a de uma cobra. Recebendo a ordem, as tropas da tribo do mar lentamente recuaram e formaram um círculo gigante de 1000 metros ao redor dos navios de guerra leonianos danificados, prendendo os leonianos e a alma guerreira de batalha do cristal de prata no meio. A mulher com a armadura dourada voou pelo céu e apareceu diante de seu inimigo. Quem é você? Esta mulher perguntou como ela curiosamente olhou para esta alma guerreira de batalha do cristal de prata que apareceu de repente. Sua intuição lhe disse que este mestre supremo gigante, que usava uma armadura dourada e tinha uma presença poderosa, era um ser estranho. Ela se sentiu estranha e pensou que esse ser estava entre uma forma de vida e um objeto morto. No ponto 1. A alma guerreira de batalha do cristal de prata cuspiu algumas sílabas pouco claras. Seu corpo estava coberto de ouro místico e nada de seu corpo foi exposto. Apenas 2 buracos podiam ser vistos em sua máscara,
e 2 feixes de luz vermelhos estranhos dispararam deles. Esta alma guerreira de batalha do cristal de prata foi o primeiro que Fei criou. Os 5.000 fantoches de guerra de ouro místico que Fei obteve no Império Anji criaram 5.000 almas guerreiras de batalha do cristal de prata. Cerca de 2.000 foram colocados em uso. Uma parte deles foi formada em torno dos formandos da Escola Militar de Chambord para executar as reformas dos 10 distritos militares na região norte. As outras almas guerreiras de batalha do Cristal de Prata foram organizados em equipes de patrulha e voaram no céu ao redor do Império Zenith, monitorando tudo. Buckingham pegou o pergaminho e liberou energia dourada para buscar ajuda mais cedo. No ponto 1 estava patrulhando a área perto do Mar da Fragrância e imediatamente correu ao receber o pedido de ajuda. A mulher na armadura dourada congelou por um momento. Ela estava prestes a perguntar mais alguma coisa, mas este ser estranho gigante de armadura dourada de repente travou os feixes de luz vermelha que saíam de seus olhos no navio de guerra gigante mais distante que estava protegido pelas tropas da tribo do mar. Isso é Alexander. A voz fria, mecânica e robótica deste ser estranho pareceu surpresa. Você reconhece aquele navio de guerra reserva da baleia? Você é de Chambord. A mulher com a armadura dourada de repente pensou em algo, e suas pupilas que se expandiram já que suas costas estavam voltadas para o sol de repente se contraíram em 2 pontos pretos novamente. Você é um fantoche mágico de Chambord. No ponto 1 ignorou completamente esta mulher da tribo do mar que não era mais fraca do que ele, e se transformou em um feixe de luz e se lançou em direção ao navio de guerra reserva da baleia. Fei nunca desistiu de encontrar o desaparecido Alexander e o Luffy. Portanto, ele passou as formas visuais do navio de guerra e de Luffy para a memória de cada alma guerreira de batalha do Cristal de Prata patrulhando. Portanto, no ponto 1 instantaneamente reconheceu aquele navio, e queria saber se Luffy estava no navio. A mulher na armadura dourada sorriu com desprezo, e ela apontou um de seus dedos delgados como de jade. Uma onda do mar com mais de 100 metros de altura apareceu, condensando-se instantaneamente em uma parede de gelo e bloqueando o caminho do no ponto 1. No momento seguinte, vários feixes de água dispararam para o céu e engolfaram-o no ponto 1. Então, quando a água do mar caiu do céu, ela se condensou em gelo duro e congelou completamente no ponto 1. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1126. Golpe chocante. É apenas um fantoche mágico sem inteligência. A mulher com a armadura dourada balançou a cabeça e disse: parece que os barceloneses exageraram em tudo. Antes que esta mulher pudesse terminar sua linha de pensamento, todo o gelo duro na superfície do mar explodiu e uma grande quantidade de energia foi liberada. Bum! No ponto 1 instantaneamente saiu do gelo duro, e as chamas de energia queimaram ao redor desta alma guerreira de batalha do cristal de prata. Todo o gelo duro se transformou em água do mar antes de cair, e o no ponto 1 piscou e apareceu diante da mulher de armadura dourada no segundo seguinte. Bam! 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 No ponto 1 golpeou como relâmpago, e ninguém sabia quantos ataques ele desencadeou em apenas um segundo. Uma luz dourada brilhou no ar e pedaços de gelo voaram em todas as direções. Os 2 mestres supremos se atacaram inúmeras vezes em apenas alguns momentos. Camadas de ondulações transparentes apareceram no ar como as ondulações do oceano, e ondas gigantes do mar que tinham mais de 100 metros de altura surgiram. As ondas gigantes do mar moviam-se em todas as direções, tornando os navios incapazes de ficar parados. Os guerreiros da tribo do mar que cercaram os navios leonianos foram puxados para as ondas como lentilha d'água e afundaram no oceano. No entanto, todos eles eram filhos do mar. Embora estivessem em uma situação complicada, eles não morreriam disso. Por outro lado, os encouraçados leonianos quebrados que estavam cercados também não corriam perigo. Antes que alguém pudesse notar, mais 3 almas guerreiras de batalha do cristal de prata apareceram no campo de batalha em silêncio. Então, eles liberaram uma energia poderosa e protegeram a frota assustada e os membros da tripulação no meio. Quando as ondas do mar violentas se precipitaram,
elas se chocaram contra barreiras invisíveis. Bum! Ruídos altos soaram e a água espirrou alto no céu. No entanto, as ondas não foram mais capazes de avançar e voltaram a cair. Esta era uma batalha entre deuses. Uma cena tão magnífica surpreendeu os leonianos que estavam nos navios quebrados. Agora, essas pessoas finalmente perceberam o poder terrível que Shambod possuía. Este nível de força não era algo que o Império Leon, a antiga força dominante na região norte de Azeroth, pudesse lhe dar. Até mesmo duas almas guerreiras de batalha do Cristal de Prata poderiam destruir todo o Império Leon, ainda mais o próprio Imperador Alexander. Os dois mestres supremos finalmente se separaram, e cada um recuou cerca de 100 metros antes de recuperar o equilíbrio. Muitas impressões de mãos leves podem ser vistas na armadura de ouro místico do Uno.1. Parecia que essas marcas de mão estavam gravadas na armadura, cada impressão digital podia ser vista claramente. Do outro lado, a mulher com a armadura dourada que estava a 200 metros de distância zombou. Sua armadura dourada criou uma série de ruídos de sinos e emitiu luz radiante. Raios de poder divino circularam por toda a armadura, fazendo os outros se sentirem sufocados. Esta armadura era na verdade uma arma de combate divina. Uma rara arma de combate em estilo de armadura que pode atacar e defender. Depois de ser perfurada pelo No.1 muitas vezes, nenhuma única marca pôde ser vista. As chamadas invencíveis almas guerreiras de batalha de Shambod são apenas medianos. Se o rei de Shambod não aparecer, esses três fantoches mágicos serão transformados em lixo. A imperatriz da tribo do mar se aproximou, e sua presença disparou a cada passo que ela dava. Realmente. A voz fria e mecânica não parecia em pânico. No.1 moveu levemente seu corpo, e foi coberto por raios de luz mística. As densas marcas de mãos incrustadas na armadura desapareceram lentamente em uma velocidade visível, e a superfície amassada da armadura logo se recuperou. O ouro místico era o melhor material para fazer armas de combate, e essa armadura de ouro mística foi meticulosamente projetada por Fei, Caim e Akara. Embora seu poder não pudesse ser igual ao de uma arma de combate de nível divino, sua resistência e capacidade de recuperação não eram inferiores depois de serem fortalecidas por runas divinas. Contanto que as matrizes de runas divinas no interior da armadura fossem ativadas, as almas guerreiras de batalha do Cristal de Prata se recuperariam instantaneamente. O rosto da imperatriz da tribo do mar mudou de cor. No segundo seguinte, a armadura dourada que ela usava fez ruídos mais altos de metal colidindo, e parecia que o mar estava bravo e rugindo. O poder do mar foi usado por ela, e sua presença continuou a subir rapidamente. Em um flash, esta mulher em armadura dourada parecia que ela seria capaz de derrotar as 4 almas guerreiras de batalha do Cristal de Prata sozinha. Vocês são apenas um bando de fantoches mágicos que são ferramentas. Como você ousa agir de forma imprudente na minha frente? Você me pressionou a usar minha verdadeira força. Agora, quebre e morra. A voz da imperatriz da tribo do mar tornou-se desolada e estranha, e uma pressão sufocante permeou o ar. A presença terrível pressionou as almas guerreiras de batalha do Cristal de Prata, e elas lentamente desceram em direção à água. Os leonianos que finalmente relaxaram viram isso e seus corações voltaram a pular na garganta. Esta foi realmente uma situação devastadora. Hoje, nós realmente encontramos a tropa real da tribo do mar e a imperatriz da tribo do mar que poderia rivalizar com um deus. As almas guerreiras de batalha do Cristal de Prata de Shambod podem ser capazes de escapar com sua força poderosa, mas humanos comuns como nós não podemos sair daqui vivos. Buckingham já havia acordado depois que seus subordinados fizeram o possível para resgatá-lo e curá-lo. Faixas de energia estranha ainda corriam soltos em seu corpo, e ele não era capaz de se livrar deles em um curto espaço de tempo. Vendo a situação atual, Buckingham cerrou os dentes e sabia que provavelmente não sobreviveria hoje. Quando ele estava prestes a dizer algo, uma mão dourada gigante de repente abriu o espaço e atacou do céu sem qualquer aviso. Envolvido pela presença da destruição, esta mão dourada avançou contra a imperatriz da tribo do mar como se quisesse agarrar uma formiga.
Antes que essa mão dourada realmente pousasse, o poder aterrorizante em torno dela já esmagou a atmosfera que a imperatriz da tribo do mar tentou criar. Sob a enorme pressão, uma cratera gigante com um diâmetro de mais de 10 quilômetros apareceu no mar. Quem é esse? A imperatriz da tribo do mar rugiu, e sua armadura dourada criou barulhos altos de metal colidindo. Ela liberou todo o seu poder e foi envolvida por chamas de energia dourada, parecendo um sol que apareceu neste mundo. No entanto, a presença poderosa desta mulher ainda não conseguiu bloquear aquela mão dourada. Bun! A imperatriz da tribo do mar foi atingida sem debater. Embora ela estivesse rugindo, ela foi pressionada no fundo do oceano sem ter o poder de lutar. Foi assustador. Ninguém sabia a que distância esse ataque foi lançado, mas um mestre supremo que estava usando uma arma de combate divina foi derrubado. Todo o campo de batalha foi atordoado por este ataque súbito e roubou os holofotes. A boca de Buckingham se escancarou e ele ficou em um choque indescritível. Tal poder existe neste mundo. Que nível e domínio é esse? No momento em que Buckingham estava prestes a virar a cabeça, uma mão quente pousou repentinamente em seu ombro. Minhas Então, 3 esposas uma onda de são. energia quente fluiu em seu corpo continuamente, e a energia assustadora e fria que a imperatriz da tribo do mar injetou nele desapareceu completamente. Além disso, todos os ferimentos ocultos em seu corpo se recuperaram. Buckingham se virou chocado e viu que Alexander estava parado atrás dele. Neste momento, Buckingham percebeu que o rei de Chambord usou este golpe chocante com a mão dourada a dezenas de milhares de quilômetros de distância e de repente apareceu aqui no momento seguinte. Este é o poder de um deus. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1127. A Armadilha da Morte. Depois de derrubar a imperatriz da tribo do mar e virar o jogo, Fei curou os ferimentos de Buckingham e então apareceu no Alexander, que estava desaparecido há muito tempo. Mestre! Luffy acordou do choque e rapidamente arrancou o longo manto e a coroa dourada da tribo do mar. Enquanto lágrimas quentes rolavam por seu rosto, ele se ajoelhou no convés do navio. Por favor, levante-se. Você sofreu. Vendo o energético Luffy na sua frente, o coração de Fei finalmente caiu de volta em seu peito. One Sword e sua esposa estavam agora nas estrelas e poderiam finalmente descansar em paz. Mestre, naquele dia, Alexander foi danificado e afundamos no fundo do mar e não conseguimos sair. O navio ficou submerso por 10 dias e encontramos a tribo do mar. Nós lutamos muito, mas fomos capturados. Luffy estava preocupado que seu mestre pudesse entender mal a situação e repreendê-lo, então ele rapidamente explicou o que tinha acontecido nos últimos tempos. Fei ia dizer algo com um sorriso, mas seu rosto mudou repentinamente de cor. Ele disse, não diga essas coisas agora. Saia daqui o mais rápido possível. No ponto 1, traga todos para fora daqui. Fei detectou algo e ordenou rapidamente. Como desejar. No ponto 1, e as outras 3 almas guerreiras de batalha do Cristal de Prata moveram-se e liberaram o poder de Mestres Supremos. Suas energias engolfaram Luffy e outros Leonianos, bem como seus navios, e todos eles subiram para o céu. Como flechas carregadas em arcos, eles estavam prestes a disparar. Neste momento, uma voz violenta e louca de repente soou no céu. Ha ha ha! Vai! Onde? Hoje, nenhum de vocês pode escapar. Todos fiquem aqui. Antes que essa voz pudesse passar, uma massa de névoa negra de repente caiu de cima, cobrindo o sol e o céu com a força destrutiva do ceifador cruel. No ponto 1, e as outras 3 almas guerreiras de batalha do Cristal de Prata já rasgaram o espaço, mas o ar de repente ficou denso. A terrível lei da prisão espacial bloqueou a área a 500 quilômetros. Você é apenas uma figura insignificante que só pode se esconder. Como você ousa tentar prender meu povo? Fei zombou, e sua voz criou ondas sonoras magníficas e estrondosas. Como objetos tangíveis, as ondas sonoras se expandiram como ondulações douradas,
e a névoa negra derreteu como flocos de neve que receberam água quente derramada sobre eles. O espaço congelado de repente se abriu novamente. No ponto 1, e os outros aproveitaram a oportunidade e se transformaram em feixes de luz antes de desaparecer. Alexander, você está à beira da morte, e ainda ousa ser tão arrogante. Olhe quem eu sou! Essa voz rugiu no céu, e massas de névoa negra permearam o ar e cobriram a área. A área acima do mar ficou completamente escura. Na névoa negra, uma figura demoníaca gigante se ergueu. Fei subiu lentamente para o céu e seu corpo foi coberto por uma camada de fraca energia dourada. Quando a névoa negra destrutiva chegou a 1000 metros dele, ela desapareceu instantaneamente como um floco de neve em um dia quente de verão. Você já perdeu para mim. Como você ousa agir de forma tão imprudente? Fei riu e disse, Kluivert, você é apenas um pequeno deus de outra raça. Você escapou da última vez com sorte. Hoje, vou acabar com você. Esta figura demoníaca era o deus maligno do mar Kluivert, que foi revivido há mais de um ano. Ha ha ha! Rei de Chambord! Você é apenas um jovem guerreiro que acabou de cruzar o limiar entre mortais e deuses. Como você ousa ser tão arrogante? Kluivert ergueu a cabeça e riu, e a névoa negra rolou e se expandiu, cobrindo mais espaço. Este deus demoníaco zombou e continuou, você vai morrer hoje. Outros, saiam agora. Antes que Kluivert pudesse terminar, um feixe de luz dourada rompeu a superfície do oceano e dividiu a névoa negra antes de voar para o céu. Era a imperatriz da tribo do mar no Mar da Fragrância que foi jogada na água por Fei. Embora essa mulher parecesse um pouco bagunçada, parecia que ela havia usado uma técnica secreta assustadora. Sua armadura dourada, que era uma arma de combate divina, brilhava intensamente como o sol, e o cetro dourado em sua mão que tinha um disco no topo também parecia poderoso. A presença desta mulher continuou a aumentar, e ela logo atingiu o nível de um verdadeiro deus. Ao mesmo tempo, uma sequência de grande poder apareceu 1000 metros atrás de Fei. Este poder continha presença corrosiva e violenta aterrorizante. Enquanto a névoa negra se expandia para fora, um deus demoníaco que era escuro, coberto com pontas de ossos ferozes, e parecia um touro apareceu na névoa. Seus 4 olhos vermelhos gigantes lançaram luz sangrenta espessa, mirando em Fei. Ao leste, gritos estridentes soaram e uma onda de poder repleta de ressentimento e ódio apareceu. Na névoa negra, dezenas de milhares de almas perversas que estavam sofrendo apareceram em forma de rostos. Esses rostos voaram ao redor e cercaram uma figura vaga e pequena que tinha pouco mais de 1 metro de altura. Sua figura estava piscando, e faixas de terríveis leis da natureza foram liberadas do poder da alma, prendendo Fei. Ao norte, uma voz quente e gentil soou. Rei de Chambord, finalmente nos conhecemos. Um jovem com armadura azul e vermelha apareceu. Este homem não era alto e não era tão bonito. No entanto, ele ficou parado na névoa negra com uma presença desolada, sorriu e cumprimentou Fei como um velho amigo. Este homem era o filho de Deus Messi, o lendário mestre de Barcelona. 3 deuses demoníacos da tribo do mar, a imperatriz da tribo do mar que ativou sua armadura dourada de nível divino e o filho de Deus, Messi apareceram a leste, oeste, norte, sul e acima de Fei, bloqueando todos os caminhos. Fei foi cercado pelo meio. Esta foi uma armadilha mortal cuidadosamente criada, e Fei era o alvo. Vamos ver para onde você pode escapar hoje. Kluivert riu com orgulho e disse, pequenino arrogante. Você é capaz de trazer os 3 deuses demoníacos da tribo do mar, Eusébio, Deco e eu. Além disso, o filho de Deus Messi de Barcelona também veio aqui. Mesmo que você vá morrer, você deve estar orgulhoso. O monstro gigante parecido com um touro, e a pequena figura que estava cercada por muitas almas ressentidas também eram 2 deuses demoníacos da tribo do mar pelas energias malignas que estavam ao redor deles. Ficou claro que eles não eram figuras gentis. Rei de Chambord. Hoje, vou fazer você pagar a dívida de sangue de matar incontáveis membros de nossa tribo do mar há mais de um ano.
A imperatriz da tribo do mar nomada Fragrância rugiu, e sua língua vermelha rachada tremulou. Sob o poder da armadura dourada e do cetro dourado, sua força foi capaz de rivalizar com a de um deus, então ela se atreveu a enfrentar Fei diretamente. Não se preocupe, depois que você morrer, serei gentil com Chambord City e os artesãos mágicos do Zenith, pedindo-lhes que criem fantoches de guerra mágicos invencíveis para Barcelona. Filho de Deus, Messi ainda tinha um sorriso amável no rosto, mas a intenção assassina estava saindo de seus olhos. Esses 5 seres poderosos liberaram suas energias e as leis da natureza pareciam criar correntes de ordem. Essas correntes fluíram na área como dragões transparentes, bloqueando cada centímetro de espaço e interrompendo todas as possibilidades de fuga. Exceto por lutar até a morte, Fei não tinha outras opções. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1128. Raiva trovejante. Sendo atacado por 5 figuras que estavam no mesmo nível, ficou claro que Fei caiu em uma armadilha mortal meticulosamente criada. Toda a área ao redor de Fei foi bloqueada. Messi, Kluivert e outros liberaram correntes de ordem que foram criadas pelas leis da natureza, fechando completamente o espaço. Apenas aqueles que alcançaram o nível 10 do reino de Deus verdadeiro poderiam quebrar o selo, mas Fei estava apenas no nível 8 agora. Embora o rei estivesse a apenas 2 níveis de distância, a diferença era como a distância entre as estrelas. Talvez a distância fosse de dezenas de milhões de anos-luz. Kluivert riu com orgulho. Ele queria ver a expressão aterrorizada neste verdadeiro Deus humano que apenas avançava, e ele queria ouvir os implorações e gritos de Fei. Só isso poderia fazer com que ele se redimisse e lavasse a vergonha, há mais de 1 ano, quando foi derrotado no Mar da Fragrância e teve que fugir. No entanto, exceto no início, quando Fei olhou em volta, os olhos do rei não se moveram. Fei fixou os olhos em Messi, o Filho de Deus. Os olhos do rei estavam cheios de raiva revelada e intenção assassina, e ele ignorou completamente os outros 4 oponentes que poderiam ameaçar sua vida e se concentrou em Messi. Do início ao fim, apenas o sorriso característico podia ser visto no rosto de Messi. Este sorriso não mudou, embora o olhar de Fei tenha se tornado assassino. Ainda consigo encontrar um motivo, já que você matou o Imperador Yassin. Afinal, Barcelona e Zenith estavam em guerra e vocês dois ocuparam posições diferentes. No entanto, não consigo entender por que você, um deus dos humanos, está ao lado dos deuses malignos do mar, que são inimigos mortais dos humanos. Fei reprimiu sua raiva e ódio, olhou para Messi e perguntou com calma. Um senso de zombaria apareceu no sorriso de Messi, e ele balançou a cabeça e disse friamente: estou surpreso que, embora você tenha ultrapassado o limiar entre mortais e deuses, sua visão e escala ainda estão tão baixas. Você com certeza me decepcionou. Para os deuses, não há diferenças entre o mal e o bem. Existem apenas diferenças entre poderosos e fracos. Estou trabalhando apenas com os deuses demoníacos da tribo do mar porque nossos objetivos estão alinhados. Seus objetivos estão alinhados. Isso está certo. Temos um inimigo comum, e esse é você, o Imperador Humano do Norte. Em vez de ficar com raiva, Fei riu e disse: que afirmação, objetivos estão alinhados. É por isso que você abandonou a honra de um deus humano e está trabalhando com os deuses de outra raça para matar um membro de sua própria raça. Isso está certo. Messi acenou com a cabeça e disse: todos os métodos podem ser usados para atingir um grande objetivo. Isso não é nada. Neste mundo, apenas os poderosos podem permanecer vivos, e os fracos morrerão. Esta é a lei mais primitiva da natureza. É você que é teimoso e preso aos velhos hábitos, e é por isso que você vai morrer hoje. Um argumento tão emocionante. A raiva e o ódio nos olhos de Fei de repente se transformaram em pena. Depois de olhar para Messi por um tempo, Fei abaixou a cabeça e pensou por um momento antes de perguntar novamente: estou curioso. Se um dia, o que você precisa se chocar com as necessidades do Império de Barcelona, você,
o Filho de Deus, de Barcelona, destruirá Barcelona sem piedade. Messi sorriu e não disse nada, e a zombaria em seu rosto se intensificou. Alexander, você vai morrer. Por que você está fazendo tantas perguntas? Tentando atrasar o tempo. Esqueça. Você vai morrer com certeza hoje. O deus maligno do Mar Kluivert interrompeu a conversa de Fei e Messi com impaciência e riu violentamente como um louco. De repente, lembrei-me de muitas torturas antigas na tribo do mar, e vou usar todas elas em você hoje. Ha ha ha. Mais de 1000 anos atrás, durante a Era Mítica, eu usei esses métodos e torturei incontáveis deuses humanos de baixo nível até a morte. Ha ha ha. Não perca mais tempo com ele. Vamos todos atacar juntos e acabar com esse maldito humano. A imperatriz da tribo do mar riu loucamente. Seu ódio por Fei estava no fundo de seus ossos. A batalha era iminente e a situação extremamente perigosa para Fei. Nesse momento, Fei de repente começou a rir. Um bando de palhaços. Você realmente acha que estou com medo de você? Hoje, vou acabar com todos vocês. Enquanto dizia isso, 2 feixes de luz dourada saíram dos olhos de Fei e envolveram Messi. Então, ele gritou, vou acabar com um traidor como você. Esses 2 feixes de luz dourada continham poder místico. A lei da prisão espacial foi promulgada, congelando Messi no local. No momento seguinte, Fei repentinamente abriu a palma da mão. Uma luz sagrada de prata piscou e se transformou em um pequeno cetro de prata antigo. Depois, cresceu com o vento e rapidamente atingiu mais de 2 metros de altura. Runas douradas brilharam no corpo do cetro, e parecia sagrado e nobre. A cabeça do cetro era redonda e uma joia esférica negra estava incrustada nela. Era difícil dizer o material desta gema, mas raios de luz das estrelas podiam ser vistos dentro da gema. Parecia que continha a verdade por trás das mudanças no universo e da criação de todos os seres, e outros tiveram dificuldade em olhar diretamente para ela. Com este cetro na mão, Fei rugiu de repente. Uma espada de energia que continha as cores dourada e prata disparou do cetro. Voxos! Assim que Messi se separou dos 2 feixes de luz que saíram dos olhos de Fei, essa energia de espada dourada e prateada se aproximou instantaneamente e penetrou em seu peito antes que ele pudesse se esquivar. Não! Messi lutou como um louco e parecia incrédulo. No entanto, toda a luta não tinha sentido. A energia da espada se transformou em 2 correntes de ordem, uma dourada e outra prateada. As 2 correntes se moveram ao redor do peito de Messi e selaram este corpo que continha um poder impressionante. Quando, este não é o seu poder. Droga! Ain! Messi soltou uma série de gritos de dor. Ele nunca imaginou que seria derrotado instantaneamente. Embora ele também fosse um deus, ele não foi capaz de bloquear um único ataque e a situação se tornou irreversível. Isso foi uma grande vergonha. O que é aquele cetro de prata na mão do imperador humano do norte? Por que me sinto como uma formiga insignificante enfrentando um dragão gigante? Nós 2 somos deuses. Messi tentou lutar e se libertar, mas percebeu que não conseguia nem se autodetonar. Em um flash, as correntes de ouro e prata da ordem começaram a se apertar impiedosamente, e o corpo moderado de Messi começou a se deformar e encolher sob essa pressão. Sua expressão era cruel e assustadora. No final, o corpo divino de Messi foi refinado em uma conta de energia vermelha. Em seguida, foi transformado em um feixe de luz e selado na gema negra no cetro de prata na mão de Fei. Este processo demorou apenas alguns segundos. Aconteceu tão rápido que os 3 deuses malignos do mar, como Kluivert e a imperatriz da tribo do mar no Mar da Fragrância, não tiveram tempo de reagir e ajudar antes que o Filho de Deus, Messi, fosse morto. Como isso é possível? A imperatriz da tribo do mar tremeu e era difícil dizer se ela estava com medo ou zangada. O deus maligno do mar Kluivert rugiu, é aquela coisa, é este poder. Cerca de 1 ano atrás, Kluivert era mais de 1000 vezes mais poderoso do que Fei,
e ele deveria ser capaz de esmagar o rei facilmente. No entanto, uma onda de energia mística saiu do corpo de Fei e quase matou Kluivert. Esse poder tinha uma presença idêntica quando comparado ao poder que Fei acabou de usar, mas o poder agora era muitas vezes mais forte. De repente, uma explosão de risada fria, mais raivosa, soou no céu. Ha ha ha! Alexander! Você com certeza tem um trunfo. Você me fez perder um doppelganger. Nós nos encontraremos novamente. Era a voz do Filho de Deus Messi, ele não estava morto. Descobriu-se que, embora Fei tenha se movido rápido e atacado, ele apenas matou um dos doppelganger de Messi. No entanto, este doppelganger continha um terço da força de Messi, e esta parte de sua força foi refinada por Fei. Esta foi uma perda insuportável para Messi, e foi por isso que o Filho de Deus, que nunca demonstrou suas emoções, estava extremamente zangado agora. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1129. Cão sem teto. O Filho de Deus, de Barcelona, era extremamente calculista e cuidadoso. Ele secretamente entrou em contato com a tribo do mar e planejou essa armadilha para matar Fei. Essa armadilha era como um leão usando toda a sua força para matar um coelho. No entanto, mesmo estando preparado, Messi ainda enviou apenas um doppelganger. Isso mostrou o quão cuidadoso Messi foi ao lidar com Fei. Ele não subestimou o rei como os outros. Felizmente para Messi, apenas um de seus doppelgangers foi refinado em uma conta de energia. Caso contrário, o golpe que veio do cetro de prata poderia tê-lo matado se ele estivesse lá pessoalmente. A voz de Messi ressoou no céu. Fei suspirou em sua mente e sabia que não poderia acabar com Messi desta vez. Voxos! O cetro na mão de Fei brilhou novamente, e outras energias de espada dourada e prateada voaram, lançando-se em direção à imperatriz da tribo do mar, que era a mais fraca entre os 4 inimigos restantes. LK, os termos dourada e prateada vão aparecer muito, tenha em vista que eu coloquei dessa forma e não ouro e prata, pois ao meu ver o autor está se referindo a cores e não ao metal em si. Me salve! A imperatriz da tribo do mar estava apavorada. Ela sentiu que a energia da espada dourada e prateada não era rápida, mas a área ao seu redor parecia ter sido congelada pela emissão da luz dourada radiante de Fei. Ela não conseguia se mover, e ela só podia assistir a energia da espada dourada e prateada que obliterou um dos doppelgangers de Messi correndo em sua direção. Ela estava prestes a ter o mesmo destino que aquele doppelganger de Messi. Clap! O cetro dourado na mão desta mulher de repente desencadeou o barulho das ondas. O mar sob o campo de batalha de repente também ficou turbulento, e a água subiu e se transformou em um gigante azul, bloqueando na frente da imperatriz da tribo do mar. Fei ficou surpreso e um sorriso apareceu em seu rosto. Interessante. Este cetro dourado não é um item comum. Na verdade, ele pode proteger automaticamente seu mestre. É provavelmente um item de nível divino com uma alma divina dentro. Ban! A energia da espada dourada e prateada colidiu instantaneamente com o gigante de água. Faixas de correntes de ouro e prata de ordem fluíram para fora do corpo do gigante de água. Assim como as correntes de ordem condensaram o doppelganger de Messi, elas imediatamente comprimiram este gigante de água que tinha mais de 100 metros de altura em uma esfera de energia azul que tinha o tamanho de um punho. Uma luz radiante apareceu nesta esfera, e ela voou para o cetro de prata na mão de Fei. Ha ha ha! Vamos ver qual de vocês consegue escapar. Fei riu e balançou o cetro, e ruídos penetrantes soaram em todas as direções. Voxos! 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 4 energias de espada que eram douradas e prateadas se espalharam em 4 direções, engolfando instantaneamente Kluivert, Eusébio, Deco e a imperatriz da tribo do mar. Você realmente acha que é invencível? Como você ousa atacar nós 4 juntos? Kluivert acordou do choque e gritou a plenos pulmões.
Como Messi enviou apenas um doppelganger, Kluivert se sentiu traído e que foi planejado contra ele. No entanto, esse maligno deus do mar não achava que seria facilmente derrotado por um ataque de Fei, como o doppelganger de Messi. Além disso, ainda tenho dois deuses demoníacos aqui para me ajudar, Kluivert pensou consigo mesmo. Enquanto uma risada viciosa e histérica soava, Kluivert afastou as mãos uma da outra no ar, e uma arma negra que continha um poder destrutivo sem fim foi condensada. Parecia uma lança de dragão. Ao mesmo tempo, o corpo de Kluivert aumentou. Em apenas um flash, ele se tornou um monstro com mais de 1000 metros de altura. A fumaça negra o engolfou, e ele perfurou com sua arma na energia da espada dourada e prateada. Ao mesmo tempo, surgiram ondas de presença maligna. Deco e Eusébio mexeram-se. Eusébio parecia uma fera demoníaca do tipo touro. Suas mãos puxaram para baixo o par de chifres encaracolados em sua cabeça, e os dois chifres se transformaram em dois sabres circulares de formato estranho com runas vermelhas cobrindo seus corpos. Então, ele avançou como um raio e atacou Fei. Por outro lado, Deco tinha apenas cerca de 1 metro de altura e formou vários selos de mão. Seu corpo instantaneamente ficou invisível, e a risada estridente e penetrante ressoou no céu. Fantasmas cinzentos apareceram e se transformaram em feixes de luz negra antes de correrem em direção a Fei como demônios. A imperatriz da tribo do mar também deu o seu melhor. Seu poder divino permeou o ar, congelando milhares de quilômetros quadrados da superfície do mar. O ar frio quase congelou e rachou o espaço, concentrando-se em Fei. Os quatro mestres moveram-se juntos. Tink! 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 Eusébio foi o primeiro a chegar perto de Fei e a lutar com este de perto. Este deus demoníaco foi para o combate de curta distância, e seu par de sabres encaracolados continha a lei da prisão e a lei da matança. Essas duas leis da natureza estavam entrelaçadas nos sabres. Em um flash, os sabres de Eusébio colidiram com o cetro de prata de Fei várias vezes. Entrando em um combate de curta distância comigo. Você está procurando a morte. Fei riu e acenou com a mão. Esta onda parecia casual, mas Fei destruiu as correntes de ordem que envolviam as armas divinas de Eusébio, feitas de seus próprios chifres. Eusébio não conseguia acreditar no que via. No segundo seguinte, um punho acertou o peito de Eusébio de um ângulo impossível, sem aviso prévio. Puf! Eusébio abriu a boca e cuspiu a boca cheia de sangue verde escuro, caindo rapidamente para trás. Ao mesmo tempo, Fei se virou e deu um soco, acertando a lança do dragão negro de Kluivert na ponta. Então, esta lança gigante que tinha mais de 1000 metros de comprimento foi quebrada em uma massa de névoa negra. Ha ha ha! Você caiu na armadilha! Kluivert riu loucamente. A névoa negra que se afastou da lança uivou e envolveu o punho e o braço de Fei como vermes, agitando-se e tentando romper a pele de Fei e entrar em seu corpo. Ha ha ha! Minha essência demoníaca matadora de deuses! Até mesmo um rei divino será corroído! Imperador humano do norte! Morrar! Kluivert tinha milhares de metros de altura e abriu a mão casualmente. Então, incontáveis lanças do dragão negro caíram como uma chuva de flechas. Realmente! Isso é brincadeira de criança! Você está tentando envergonhar-se! Fei sacudiu seu braço e a névoa que envolvia seu braço desapareceu completamente. Isso não poderia representar qualquer ameaça para ele. Foi você quem caiu na armadilha. Antes que Fei pudesse terminar de falar, o corpo gigante de Kluivert parou de se mover de repente, e seu sorriso maligno congelou em seu rosto. Ele olhou para baixo e ficou chocado. A energia da espada dourada e prateada da Ordem já criará um buraco gigante em seu peito sem que ele percebesse, e as correntes pareciam muitos dragões divinos e rapidamente se enrolaram em torno dele. Em apenas um flash, mais de 1/10 de seu corpo foi coberto. Não! Kluivert soltou gritos e rugidos loucos e desesperados.
O terrível poder da energia da espada dourada e prateada já foi demonstrado no doppelganger de Messi e no gigante de água. Uma vez que seus corpos foram perfurados, seu único destino era a morte e a destruição. Agora experimentando por si mesmo, Kluivert sentiu o poder terrível dessa energia de espada. Como se seu poder divino fosse gasolina e a energia da espada estivesse queimando madeira, quanto mais ele usava seu poder divino, mais fortes as correntes de ordem se tornavam. Logo, as correntes eram tão fortes que ele não conseguia se defender delas. Em apenas um flash, mais da metade do corpo gigante deste maligno deus do mar, que tinha mais de 1000 metros de altura, foi enrolado em correntes. Uma vez que as energias das espadas douradas e prateadas de Odin começaram a se mover, era impossível escapar. Fugir! Após levar um soco de Fei, Eusébio fugiu como um cachorro sem teto. Pegando emprestado o impulso de ser jogado para trás, ele estava prestes a se fundir no vazio e fugir. Neste momento, Eusébio lamentava a sua decisão. Eu não deveria ter ouvido as palavras de Kluivert. Depois que acordei do selo de 1000 anos, encontrei um oponente terrível. Este deus humano intitulado Imperador Humano do Norte é terrivelmente assustador. Mesmo se eu estivesse no meu auge, poderia não ser capaz de lutar contra ele, ainda mais com o fato de que ele tem uma arma de combate de nível divino aterrorizante. Eusébio já estava apavorado e não se preocupava mais com a vida de Kluivert. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1130. Luz da criação. Ninguém pode bloquear. No entanto, fugir já era um luxo neste momento. Quando a parte superior do corpo de Eusébio se fundiu no vazio, ele congelou de repente. Ele não tinha certeza de quando, mas um pequeno orifício do tamanho de um polegar apareceu em suas costas. Então, muitas correntes douradas e prateadas de Odin começaram a aparecer como muitas pitos enquanto rastejavam para fora do buraco. As correntes rapidamente envolveram Eusébio e puxaram sua energia divina do núcleo, queimando-a sem se conter. Não! Eu não quero morrer! Não! Me perdoe! Eusébio gritou como quem está à beira da morte. Sua mente estava cheia de desespero. Tud! Eusébio abandonou a dignidade de um deus demoníaco supremo e ajoelhou-se no céu, implorando por misericórdia. Fei congelou e pensou: estou surpreso que, como um deus demoníaco da tribo do mar, esta nobre existência tem tanto medo da morte. Um sorriso zombeteiro apareceu no rosto do rei. Então, eles são os chamados deuses demoníacos. Eles não são muito diferentes dos mortais. Exceto por sua força incomparável, seu caráter e coragem podem não estar à altura dos guerreiros mortais. De repente, uma pequena figura apareceu atrás de Fei deixando ele atordoado. Como um fantasma, esta figura apareceu atrás de Fei em silêncio. Com um sorriso malicioso no rosto, ele estendeu a mão e avançou. O rosto cruel e ressentido de uma alma apareceu no centro de sua palma, e as presas cinzentas morderam as costas de Fei como uma víbora. Este era o deus demoníaco Deco, o último inimigo restante. Diferente de Eusébio que amava o combate de curta distância, Deco era ótimo nos ataques furtivos e à distância. O poder de Deco era extremamente cruel. Cada vez que ele atacava furtivamente um inimigo, ele puxava diretamente a alma deste para fora do corpo. As dezenas de milhões de almas ressentidas que o cercavam eram todas de seus inimigos. O mais fraco entre eles era um semideus, e lá estavam as almas de deuses verdadeiros. Essas almas foram torturadas por Deco dia e noite, e o ódio e o ressentimento estimularam ainda mais o poder dessas almas. Mesmo se um rei divino fosse mordido pelas presas dessas almas ressentidas, esse ser seria gravemente ferido. Ha 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 ha! Deco riu com orgulho, a aposta funcionou a seu favor. Na verdade, Deco poderia ter escapado instantaneamente. Depois de ver Fei demonstrar uma força incomparável e nocautear Eusébio, que era ótimo no combate a curta distância, com um soco poderoso, Deco imediatamente pensou em escapar.
Afinal, com sua força, ele não era páreo para Fei se eles lutassem de frente. Ele seria esmagado em uma batalha tão justa. No entanto, quando Deco olhou para o cetro de prata na mão de Fei, ele não quis mais ir. Ele vagamente sentiu como se este cetro de prata fosse extremamente semelhante a um item de santo lendário. Embora a forma fosse um pouco diferente, o poder era quase idêntico. Se eu conseguir colocar minhas mãos neste item santo. O coração de Deco deu um salto só de pensar nisso. Se ele pudesse agarrar este cetro, ele poderia pular do posto de um deus demoníaco de nível inferior, e ele poderia até mesmo se tornar um rei divino ou um deus supremo. A ganância forçou Deco a observar cuidadosamente do lado da batalha, esperando a oportunidade perfeita aparecer. Para os deuses demoníacos, seus pares estavam lá para trair. A vida de Kluivert e Eusébio nada tinha a ver com Deco. Se pudesse usar a vida de seus dois colegas para trocar por uma oportunidade perfeita para atacar, Deco não ficaria triste e preferiria pensar que era um grande negócio. A força de Deco estava em ataques furtivos. Sua técnica furtiva e habilidades de ataque furtivo eram de nível divino, e uma vez ele havia assassinado uma mulher rei divina dos humanos há milhares de anos durante a Era Mítica. Portanto, quando Fei olhou para Eusébio que se ajoelhou e implorou por misericórdia, Deco percebeu que o momento que ele esperava havia chegado. Sem hesitar, Deco aproveitou a oportunidade e atacou. E assim como ele esperava, ele atingiu seu alvo. Ha ha ha! Deco riu violentamente e gritou, é meu! O cetro é meu! Ah ha ha ha! Antes que Deco pudesse terminar de rir, ele de repente sentiu como se seu coração estivesse frio. Quando ele olhou para baixo, ele viu um pequeno buraco no lado esquerdo de seu peito. Muitas correntes douradas e prateadas de ordem transformadas pela energia da espada rastejaram para fora do buraco e enrolaram-se em torno de seu corpo. Fei se virou lentamente com um sorriso zombeteiro no rosto. Uma fina camada de luz dourada fraca brilhou no corpo de Fei. Embora parecesse que as presas da alma ressentida morderam as costas de Fei, apenas morderam a camada de luz dourada. Na realidade, Fei não se machucou. Como isso é possível? Vendo o sorriso no rosto de Fei, Deco de repente percebeu algo. Seu oponente o descobriu há muito tempo, e este humano apenas mostrou uma abertura para atraí-lo. Com os olhos bem abertos, Deco perguntou, como você fez isso? A força de Deco estava em ataques furtivos. Portanto, ele estava extremamente relutante em aceitar o fato de que seu oponente derrotou sua força. Fei riu e pensou, você acha que vou lhe dizer que a profissão de assassino está muito abaixo do meu nível? No Diablo World, meu personagem assassino aprendeu várias habilidades. Na verdade, em termos de habilidades de assassinato, provavelmente não havia ninguém melhor nisso do que Fei neste mundo. Deco. Se não fosse por seu poder divino demoníaco, as habilidades de assassinato de Deco seriam ainda mais fracas do que as de Inzaghi. Eu lamento, rugiu Deco em desespero e de repente se lembrou de um boato terrível à beira da morte. Foi uma frase que aterrorizou a todos durante a Era Mítica. A luz da criação, ninguém pode bloqueá-la. Energia da espada dourada e prateada nunca erra. Essas palavras representavam os segredos proibidos do clã Deus e do clã Demônio, e descreviam o poder do item santo nas mãos de Fei. Qualquer pessoa que pudesse agarrar e controlar este item sagrado seria capaz de perceber o poder desta frase. Agora, Deco percebeu o quão estúpido foi sua decisão anterior. Eu mereço morrer. Minha ganância superou minha lógica. Antes de eu atacar, este deus humano lançou 4 faixas de luz da criação, mas eu as ignorei e pensei que estaria tudo bem se eu me esquivasse. Droga, ótimo, a lenda com certeza é haha, eu não deveria ter escolhido você como um inimigo. Antes que Deco pudesse terminar de falar, seu corpo de apenas 1 metro de altura foi completamente coberto pelas correntes da Ordem douradas e prateadas. Essas correntes de ordem douradas e prateadas transformadas pela energia da espada eram aterrorizantes.
Elas poderiam absorver o poder divino no corpo de Deco e prejudicá-lo. Quanto mais fortes fossem os oponentes, mais rápido eles morreriam. Num piscar de olhos, os corpos de Deco e Eusébio foram comprimidos pelas correntes da Ordem douradas e prateadas. Enquanto gritavam, eles se transformaram em duas esferas de luz cinza. Então, as duas esferas de luz voaram pelo céu e se lançaram na esfera negra no topo do cetro de prata após deixar longas caudas no ar. Ao mesmo tempo, o corpo gigante de Kluivert estava sendo comprimido pelas correntes da Ordem douradas e prateadas mais distantes. Agora, mais da metade de seu corpo estava embrulhado. Comparado com Deco e Eusébio, Kluivert acordou um ano antes e as suas forças regressaram ao seu auge. Portanto, ele foi capaz de durar mais tempo nesta situação. No entanto, ele estava ficando sem energia. Mesmo usando todas as suas habilidades, ele não poderia rivalizar com as correntes da Ordem douradas e prateadas e estava prestes a morrer. Me perdoe, me perdoe. Estou disposto a me tornar seu servo. Kluivert implorou por misericórdia. Neste momento, ele não poderia mais agir de forma arrogante. Kluivert havia obtido o corpo divino demoníaco, e ele não morreu 1000 anos atrás. Em vez disso, ele foi apenas selado e não poderia ser morto. No entanto, ele avançou contra Fei, e parecia que este humano obteve uma habilidade terrível que poderia matar deuses e exterminar demônios. Esses deuses demoníacos encontraram seu inimigo. Kluivert viveu por vários anos. Quanto mais uma pessoa vive, mais temerosa da morte ela fica. O medo da morte fez Kluivert abandonar a honra de um deus demoníaco e implorar por misericórdia, assim como Eusébio. Ei, você gosta desta novel?